Muito boa noite, estamos ao vivo. Eu já vou colocar aqui o tema do nosso Instagram. Tema do nosso Instagram: medo versus stories. Oi, mulherada, sejam muito bem-vindas. Estou aqui fixando os comentários do nosso tema de hoje, da nossa live de hoje. Fixar comentário. Seja muito bem-vinda, Beth, Mislane, Ambientari, mulherada que tá aqui marcando presença. Nossa quarta-feira, às 20 horas, e a gente tem um encontro marcado. Ninguém sai aqui pra juntas a gente estar crescendo aí com temas que sempre edificam nosso desenvolvimento pessoal e nosso desenvolvimento profissional. O que eu quero? Eu quero que vocês deem muitos coraçãozinhos nesse momento para que as pessoas possam entender que a gente está ao vivo, que elas possam chegar e a gente converse aqui. Gente, aqui pra mim tá meio que arrastado. Eu quero saber se a internet tá ok, se aí tá todo mundo ok, tá todo mundo me vendo, ou eu que tô acreditando que tá falando arrastado mesmo por conta de filtro, não sei o que. Mas vocês estão me escutando direitinho? Se sim, fala, manda coraçãozinho pra mim, diz oi já, se tô te escutando, tá tudo certo, seja muito bem-vinda. Ianca, Ediane, Tarciane, Beth falou que tá ok, né? Então pronto, se a Beth diz que tá ok, tá ok. André, quanto tempo? Ai, Andréia, sim, quem tá aí na ambientária? A Isley ou a Raizinha? Quem que tá aí? Sejam muito bem-vindas, meninas. Meninas não, mulheres, né? Vamos começar mudando esse negócio de menina pra mulher. Que não tem nenhuma menina, que só tem mulher. Mulher adulta. Vamos lá, enquanto a gente começa a conversar, galera vai entrando aí, vão chegando. Se não chegar também já tá bom, que 6 pessoas aqui, 7 pessoas já lotam a sala e o papo já fica muito bom. O tema de hoje é stories, por que tanto medo de fazer stories, por que tanto medo da exposição? E para entender melhor o que eu vou trazer para vocês aqui, eu abri uma caixinha e perguntei lá: por qual motivo você não faz stories? Por qual motivo você não aparece? Grande maioria das perguntas com um só tom: por conta das críticas. O meu medo é de ser criticado. Ninguém falou: eu tenho medo de errar o conteúdo, eu não sei fazer o conteúdo, eu não sei usar os stories. Ninguém falou nada disso, ou seja, ninguém falou nada que converse com o campo racional. Tudo que veio foi questão das emoções mesmo e os medos. E os medos falam muito sobre a gente, né? Os nossos medos nos travam de muitas coisas na nossa vida. Se eu perguntasse algo pra vocês do tipo: imagina que não tem medo no mundo. Imagina que não tem medo no mundo, não existe medo, não existe crítica, não existe erro, não existe nada. É você no mundo perfeito. Como é que estariam os seus resultados hoje? Como é que estaria a tua vida? Onde é que você já estaria com a tua empresa, com o teu negócio? Seja qual for o teu projeto profissional, pessoal, onde é que estaria você se não existisse medo de nada? Eu tenho certeza que você já estaria muito lá na frente, não é? E se eu te perguntasse assim: imagina que todo o conhecimento que você já sabe, todos os livros que você já leu, todos os cursos que você já passou, todos os treinamentos que você já fez, imagina que você consegue colocar em prática tudo isso. Quais os resultados você já teria, né? Tenho certeza que muitos resultados. Pois é, gente, por qual motivo você não faz o que tem que ser feito, mesmo sabendo o que tem que fazer e como fazer? Olha isso, eu vou repetir a pergunta. Por qual motivo você não faz o que tem que ser feito, mesmo sabendo o que você tem que fazer e como fazer? São esses questionamentos que a gente vai começar a entender agora. Eu vou trazer um conteúdo para vocês lá atrás pra gente chegar no tal do Stories. O que acontece? Se quem me conhece aqui, quem me segue há mais tempo, já viu eu falando sobre crenças. Na realidade, nossas crenças e nossas verdades é o ponto de partida de entender qualquer das nossas ações e qualquer das nossas decisões.
Como assim, Jaci? Isso mesmo. Você tem uma verdade de mundo, a Jaciara tem uma verdade de mundo. Por quê? Acredita que eu fui criada de uma forma por pessoas diferentes, pais diferentes. Você foi criado de uma forma por pais diferentes, pessoas diferentes. Eu tive a sorte de ser criado por pai e mãe. Talvez você foi criado só por pai, só por mãe ou por avó. Então todo mundo tem uma história diferente. Você também tem um perfil de comportamento diferente. A Jaciara tem um perfil de comportamento, a Maria tem outro, a Joana tem outro. E assim a gente vai formando a nossa caixinha da sabedoria, a nossa caixinha dos conhecimentos. Imagina que o nosso cérebro é a nossa caixa de conhecimento. Então nós somos um pote de coisas diferentes, nós somos um pote de sensações diferentes, de experiências diferentes, de tudo que a gente escutou, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente viveu. Todos nós somos tão diferentes, por isso que são bilhões de pessoas no mundo que vivem e pensam de forma diferente. Então a primeira coisa que você tem que entender é que somos pessoas diferentes com vivências e experiências diferentes. E como é, Jaci, o que são essas vivências e essas experiências? É a tal da crença, é a tal da nossa verdade. E como é que se forma essa crença? Como é que se forma essa verdade? Imagina que tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, ao longo da sua vida, você vai formando formas de ver o mundo. Isso se for de forma repetida, ou isso também se for de forte impacto emocional. Como assim, já? Se explica mais. Vou explicar para vocês. Imagina que lá na escola, na quarta série, você, com lá seus belos 10 anos de idade, 9 anos de idade, na quarta série, naquela fase que você tá ali saindo da infância, indo pra pré-adolescência, sabe aquela fase que é meio feia, que você ainda não entendeu muito bem quem você é no mundo, você tá nessa transição. E aí, você resolve ir apresentar um seminário. A professora pede para apresentar um seminário e lá vai você pra frente apresentar o seminário. Você é só uma criança e aí você não sabe muito bem cuidar do seu cabelo não fica tão penteado, ali você já pode começar ali os primeiros resquícios de espinha da pré-adolescência, aquela coisa, sabe? E aí você vai lá na frente, com 10 anos de idade, com 11 anos, você não se preocupa tanto com sua alimentação e você come mais McDonald's do que você pode, mais doce do que você pode, aí você tá mais gordinha, mais acima do peso. E você vai se apresentar lá na frente, fazer o seu seminário. E quando você vai se apresentar lá na frente, fazer o seu seminário, você erra, você esquece. Você esquece o que você ia falar. E naquele momento, a salinha, você olha para a sua salinha de colegas e seus colegas estão todos sorrindo de você. E aí eles começam a sorrir, não sabe de nada, eita, esqueceu, eita, começa aquela coisa, aquela algazarra, sai daí, gordinha, sai daí, cabelo de pichain. A gente sabe que isso acontece nas escolas e provavelmente nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Então já tivemos alguma experiência dessa ao longo da nossa vida. Tanto eu como você, a gente passou por alguma experiência na vida onde foi expostas a alguma coisa que fala muito sobre quem somos, sobre a nossa identidade, sobre nossa autoimagem. E naquele momento ali, algumas coisas foram cravadas na sua identidade, na sua autoimagem. Por exemplo, eu já estava numa sessão de coach com uma coach minha e a gente estava conversando sobre as vivências e as experiências dela do passado pra gente entender por que ela estava tendo determinados comportamentos na vida adulta. E aí, naquele momento, ela me trouxe o quê? Que ela sempre foi uma criança gordinha, ela sempre teve uma estatura gordinha e todos os amiguinhos dela ali da sala sempre chamavam ela de gorda, de gorda, de gorda, de gorda.
E mesmo que ela emagreça, mesmo que ela cuide do corpo dela, ela ainda se enxerga como gordinha, como gordinha, como gordinha. E ela nunca tá satisfeita com o corpo dela. Nunca tá satisfeita. E isso acontece com ela e acontece com milhões de outras mulheres. Às vezes o peso, às vezes o cabelo. E eu já vou falar pra vocês de um caso meu. O meu caso, eu lembro muito bem, eu tava brincando na época lá no bairro que eu morava, e a gente brincava muito na rua, sabe? De queima, salve latinha. Quem aqui brincou de queima, salve latinha? E aí nessa fase de pré-adolescência, de adolescência, daqueles primeiros namorinhos, daquelas primeiras coisinhas de rua, pera, uva, maçã, salada mista, aquela coisa toda, vocês sabem do que eu tô falando, né? E aí eu nunca me esqueço de simplesmente, o meu cabelo, ele não era assim, né? Se você olhar o meu cabelo, ele tem uma raiz. O meu pai tem um cabelo extremamente crespo mesmo, crespo pichaninho. E o meu cabelo, ele tava nessa fase de se entender. Ele não sabia quem ele era, muito menos eu sabia como era o meu cabelo. E eu não sabia cuidar do meu cabelo também. Isso é fato. A gente vai ficando mulher adulta e a gente vai entendendo melhor como é que a gente gosta, como é que a gente cuida. Mas tem uma fase que a gente não sabe cuidar das nossas características. Enfim, eu lá na rua, naquela coisa do brincando, da queimada, da salve latinha, aquela coisa toda. Lá vem um menino e diz assim: cabelo de fogo. Presta atenção nisso. Cabelo de fogo. Gente, e aquilo ficou... Olha como isso é forte. Eu tinha lá meus 10, 12, sei lá, 13 anos de idade. Eu lembro perfeitamente as pessoas que estavam, onde o menino estava, o que a gente estava fazendo, e eu consigo até sentir a vergonha que eu senti naquele momento. Por quê? Porque todo mundo ali ao redor começou a sorrir. Só que eles não estavam sorrindo de mim, ou apontando o dedo, ou me julgando pelo meu cabelo, não. Eles estavam sorrindo da brincadeira, eles estavam entrando ali na brincadeira, mas a gente sabe exatamente como crianças e adolescentes, eles sabem ser pessoas que maltratam, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que eu também passei por essas experiências. E quando eu comecei, e na realidade quando eu comecei não, quando eu abro uma câmera de um stories, e aí já pegando o gancho pro nosso assunto de hoje, quando eu vou palestrar, quando eu vou fazer uma live, eu sempre olho como meu cabelo está. Por quê, Jaciara? Porque na minha cabeça, todas vocês que estão aqui estão olhando e julgando o meu cabelo. Você ainda pensa isso? Sim, eu ainda penso isso, só que agora eu racionalizo e eu trago para a consciência. Eu só sei que é a minha história do passado e as minhas crenças limitantes que estão falando isso. Eu sei que nenhuma de vocês estão aqui para olhar e dizer que meu cabelo é XYZ. É só por quê? Porque toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você vive uma experiência, seja ela boa ou seja ela ruim, uma experiência que traga carga emocional, que traga sentimento, aquilo carimba no teu cérebro e aquilo ali vira uma verdade pra você. Aquilo ali vira uma verdade, como você enxerga o mundo. Então, durante muito tempo da minha adolescência, da minha fase adulta, eu tinha desafios muito em relação ao meu cabelo. Muito. Em como eu ia usar ele, o que as pessoas estavam olhando de mim, tinha muitos desafios. Então foi preciso eu entender, trazer consciência, eu ressignificar aquele momento. E como é que eu ressignifico aquele momento? Como é que eu ressignifiquei aquele momento? Entendendo que ali eram crianças, numa brincadeira de criança, e que eu hoje, na vida adulta, eu posso cuidar do meu cabelo, usar ele como eu quero. Por quê? Porque eu sou adulta, eu ajo e eu sei fazer e eu sei usar o cabelo como eu quero. Não sei se vocês estão entendendo muito bem. Mas por que eu contei toda essa historinha? Por que eu contei a historinha da menina que vai lá na frente do seminário? Por que eu tô contando a minha história e a Beth está falando aqui da testa dela? Por quê? Porque todas as vezes que vocês pensarem em se expor para alguém, o que vai gritar antes são suas crenças limitantes. Toda vez que você for se expor,
São as crenças limitantes, são os seus medos e é reviver aquelas coisas que você foi julgada é que vai gritar. Então isso vai te paralisar para ou falar em público, ou abrir a câmera, ou fazer stories. Percebe isso? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? E o que acontece, gente? Acontece que eu tô aqui falando isso pra vocês. Ah, Jaci, mas isso aconteceu lá na tua infância ou na minha infância. Parece ser tão baboseira, etc e tal. A Clara tá falando, e eu pedindo cuidado pra não me engordar. Olha aí. E o que acontece? Acontece que o nosso cérebro, as nossas ações e atitudes, eu falo muito isso pra vocês lá nos stories, nas stories do meu feed, todo o conteúdo que eu faço. As nossas atitudes, elas precisam apenas de 10% do nosso conhecimento cognitivo. 90% é todo emocional. Então imagina que quando você vai tomar atitude de fazer algo, o que tá todo no teu emocional são várias experiências ruins. Imagina que uma menina que tem algum problema, um problema que eu digo assim, né, que ela acha o cabelo dela feio ou coisa do tipo, ela não escutou só uma vez, ela escutou várias e várias e várias vezes ao longo da vida dela. Então essa menina vai ser muito mais difícil quando ela se tornar mulher, ela se expor e ela aceitar a autoimagem dela se ela não aprender a ressignificar as coisas, se ela não aprender a amar todas as características dela e a usar da melhor forma possível. Ela vai se travar sempre que ela for fazer. Por quê? Porque quem tá mandando nela é o inconsciente dela e ela ainda não parou pra o quê? Pra mergulhar em toda a história, em todas as vivências e todas as experiências. O meu papel com vocês aqui, gente, é sempre trazer para vocês oportunidades de mergulhar em vivências, de mergulhar em experiências e você trazer à tona, você tirar debaixo do tapete, trazer à tona, porque quando você coloca luz naquilo, você consegue tomar decisões de forma assertiva. Porque o que acontece? Quando eu entendi tudo isso, claro que isso é um exemplo só dentro de várias outras coisas, claro que isso é uma história metafórica, mas que todas nós aqui passamos em algo do tipo, principalmente mulheres que são tão apegadas à aparência, principalmente mulheres que são tão apegadas a estar bem com o visual delas, remete muitas coisas sobre o interno delas, sobre a profissão delas. As mulheres, elas têm isso muito mais pesado do que o homem. Então, o que acontece? Imagina que você já entendeu as suas vivências, imagina que você já sabe que tudo isso faz com que você vá crescendo e vá formando a tua forma de ver o mundo. E aí você mergulha na sua vida passada e você percebe que teve várias experiências, e essas várias experiências com falar em público, com se expor para pessoas, estar em meio de pessoas e alguém apontar defeitos e erros. Imagina que você começou a trazer isso e você começou a entender. Poxa, agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo porque que eu não gosto quando toca nesse assunto. Porque que quando aperta nesse ponto eu choro. Porque que eu não quero escutar sobre isso. Agora eu tô entendendo. Porque que isso tudo traz alguns sentimentos ruins pra mim. E aí eu também tô entendendo que são esses comportamentos, essas vivências do meu passado que estão tomando de conta aqui das minhas ações. Que são as minhas emoções que estão tomando de conta aqui dos meus comportamentos. É por isso que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Porque o medo está me travando e o medo está vindo daquela vivência lá. Porque querendo ou não, eu já trago à tona de forma automática. Querendo ou não, eu já trago para a superfície de forma automática. É mais forte do que eu. Então vocês já entenderam isso aqui, né? Nos primeiros minutos de live. Os primeiros 20 minutos. E o que acontece, gente? E aí a gente cresce. E do jeito que a gente cresce, a nossa vida muda de forma frenética. O que a gente faz hoje já não é igual ao que a gente fazia há 2, 3, 4, 5 anos. Hoje a era da informação, hoje a era da tecnologia, a era da informação na internet está cada vez mais frenética e a tendência é isso aumentar cada vez mais.
Hoje, o conhecimento que nós temos hoje, na atualidade, é muito maior do que o conhecimento de um rei lá do século XIV. Sabe por quê? Porque o rei do século XIV, para chegar uma informação para ele tinha que colocar um pergaminho no pé de um pombo e mandar o pombo correio lá para o outro castelo. Então isso durava semanas, até mesmo meses. Hoje em dia, se você quiser qualquer informação, você abre o Google, você abre o YouTube e lá tá todas as informações do mundo. Só basta você entender e processar. Então o que acontece? A nossa vida está completamente frenética. A vida dos nossos filhos do futuro, dos nossos netos, já vai ser diferente da nossa. Só que o que acontece? Eu e você, lá na nossa universidade, a nossa geração, a geração daqui de 30, 40 anos, que a gente chama de geração Y, nós fomos educadas dentro de universidades e escolas de forma que a gente não tinha contato com internet, com Google. Eu, Jaciara, dentro da universidade, ainda pesquisei muito em livros pela biblioteca. Quem lembra disso? Quem chegou a fazer isso dentro da Universidade Federal? Você ia, fazia o seu cadastro e ali você colocava o seu nome, pegava 1, 2, 3 livros para você levar para casa. Olha, isso veio à mente agora, para você levar para casa, para aí você fazer os seus trabalhos. Eu, Jaciara, eu tenho 34 anos. Então imagina o meu pai, imagina a minha mãe, como é que era no tempo deles. Então o que acontece? A nossa geração, ela foi uma geração que não teve tantos contatos assim na vida universitária, ali no ensino médio, com essa tecnologia. A gente não ia pro Google de forma rápida, até porque há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente estava na universidade, era um computador para dentro de casa, lembra aquele computador gordinho que eu chamo, e da CPU bem grandona que a gente colocava assim debaixo do nosso pé. E a internet era discada, quem lembra? Que ficava... E aí você logava no computador e você tinha que fazer tudo muito rápido porque a internet caía. Quem lembra disso? Fala pra mim, porque eu tô achando que eu sou a véia do rolê, né? Ninguém tá lembrando. Então o que acontece? No nosso tempo, o acesso à internet, o acesso a aparelhos tecnológicos, não existia essa história de Wi-Fi, não existia essa história de 4G, tava começando o 2G e aparelhos de celular era tudo muito caro. Isso era algo inconcebível. Eu acredito que eu fui ter meu primeiro celular, eu já tinha 18 anos, sei lá, 17 anos, já foi bem adulta mesmo. E o que acontece, gente? A nossa, quando eu digo a nossa, eu e vocês aqui, a gente não foi uma geração, a geração Y, que foi criada com a tecnologia. E o que acontece hoje? Por que é muito mais fácil o filho, por exemplo, o filho de uma amiga minha, de uma coach minha, Nathaniele, ele abre uma live e ele faz uma live lendo a Bíblia, falando de Jesus, e ela mesmo demora anos e anos para fazer live. Por que essa galerinha que tá vindo é muito mais fácil para eles falar, né, usar a tecnologia? Por quê? Porque eles estão sendo criados nisso. Eles estão sendo criados dentro disso. E eu não vou entrar aqui no mérito do que é o bom, do que é o ruim, não. Eu só tô dizendo que a geração dele é comum. A geração dele é mais fácil. Eles já entendem. Por exemplo, o Laio, ele já entende que eu vou vir fazer uma live. Então, pra ele, vai ser uma vivência dele falar na internet. Falar pra pessoas. Então, vai ser uma vivência pro meu filho. Ele vê isso acontecendo. O que não foi pra mim e o que não é pra vocês. E aí entende que a gente chega na nossa fase adulta e agora nós estamos no mercado de trabalho. Algumas de nós com as nossas próprias empresas, outras como gestoras, outros trabalhando para outras pessoas. Mas agora a gente está no mercado de trabalho e a gente já entendeu que a internet veio para ficar. A gente já entendeu que influenciar pessoas é uma característica de inteligência emocional. Quando eu influencio, quando eu falo do que eu acredito, quando eu vendo, isso é importante para o meu trabalho. Até porque muitos de vocês ou trabalham com vendas ou trabalham no boca a boca e já entende que quanto mais pessoas sabem do seu trabalho, melhor para vocês. Então a gente já entendeu que isso veio para ficar. E aí, o que eu faço?
que eu faço? E eu quero trazer isso para vocês. Hoje, profissionalmente falando, todos nós estamos inseridos no mercado de trabalho de alguma forma. E todas nós, a gente necessita falar na internet, certo? Não estou dizendo que é obrigado, mas eu estou dizendo que o uso da internet, ele potencializa os nossos resultados. E de que forma ele potencializa os nossos resultados? Porque o que acontece? Agora eu estou aqui com vocês, há 25 minutos vocês estão me dando atenção. Então, quando foi a última vez que você saiu, que você reuniu 14 pessoas, que você reuniu 15 pessoas e vocês ficaram meia hora conversando sobre assuntos, trocando assuntos? Sabe? Então, o que é isso que eu tô dizendo pra vocês? Que o quanto que é importante, porque vocês estão aqui há meia hora me escutando. Então, eu tenho dois caminhos a seguir dentro do meu negócio e eu quero já dar exemplo de vocês. Ou eu posso viver do eterno boca a boca, ou eu posso fazer acontecer usando os meus stories. Só que o que acontece? Se eu converso aqui com 14 pessoas, se eu converso aqui com 14 mulheres e de alguma forma eu impacto vocês com algo que eu falei, ou eu ajudo vocês com alguma coisa, vocês podem falar de mim para 1, 2, 3 pessoas, 4, seja lá o que for. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Que vai amplificar o meu boca a boca. Amplificar o meu boca a boca. Então eu posso, a minha coach que estava comigo hoje pode falar para mim, mas para uma amiga dela, 2 amigas dela. Só que eu tô aqui falando com 14 pessoas diferentes que pode falar para 2, 3 pessoas. Então eu vou impactar aí 50 pessoas. Entende isso? Então quando eu me exponho, entendendo que o mercado de trabalho me pede isso, entendendo que a minha posição me pede isso, quando eu me exponho, quando eu passo por cima das minhas vivências, vou chamar de vivências traumáticas, tá? Daquelas vivências que me doem. E eu faço o que tem que ser feito. Por quê? Porque é só a tua ação que vai gerar novos resultados, que vai gerar novos sentimentos. Para aí, Jace, agora tu me enrolou. Não existe como você ressignificar aquele passado de eu não vou me expor porque senão vão apontar meus defeitos. Você só consegue mudar aquilo se você fizer. Porque você vai fazer e você vai ter um resultado e é aquele resultado que vai fazer com que você faça mais. Porque as pessoas vão te dar feedback, porque você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, porque você vai entender que não tem mais nenhuma criança ou adolescente para te apontar. E mais ainda, você vai entender que você está fazendo isso em prol do seu profissional. Afinal, você é uma profissional. Entende isso? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Jace, mas eu sou obrigada a estar falando nos stories? Jace, eu sou obrigada a fazer live? Não, você não é obrigada a fazer nada, tá? Você não é obrigada a fazer nada. Você é mulher adulta, você toma de conta das suas ventas. Só que o que eu tô querendo lhe dizer é que hoje, o mundo que a gente está, cada vez mais vai caminhar para isso. E ou eu faço o que eu tenho que ser feito dentro das minhas possibilidades, ou eu vou ficar aqui do mercado de trabalho. Ou eu vou ficar... Ou eu seguro ali os resultados que eu tô e eu fico feliz com os resultados que eu tô. Percebe? Não adianta eu ficar chorando, eu não consigo crescer profissionalmente, eu não consigo trazer mais cliente, eu não consigo expor mais meu trabalho, meu chefe não me dá um aumento, ou meu chefe não me dá uma oportunidade. Sempre vai ter aquele mimimi. Só que o que acontece? O que eu tô querendo dizer pra vocês no fim das contas? Que o mercado de trabalho, ele tá frenético e você ainda tá preso para suas vivências passadas e aquela sua vida de universidade que hoje tá completamente diferente, que ficou muito claro com a história da biblioteca. Então você não é obrigada a nada, mas eu estou te provando por A mais B que quando você usa, você amplifica o teu boca a boca. Quando você usa, você começa a sair do ser refém do boca a boca e mais pessoas começam a te conhecer.
Como assim, Jace? Agora eu vou pegar alguns exemplos que eu sei que tem aqui, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, temos nutricionistas aqui. Como é que a nutricionista potencializa os resultados dela usando stories, fazendo live? Quando ela faz o conteúdo. Não, vou pegar outro exemplo para ficar mais claro. Não sei se você já tiver. Aqui em Teresina não tem. Mas fora é muito fácil acontecer isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguns shoppings. E, por exemplo, em Brasília eu sei que tem, em São Paulo. E na praça de alimentação, na frente de cada uma dos restaurantes, eles colocam pessoas com degustações do que eles vendem. Então, vamos supor que tem um sushi. Aí ele bota ali, degustação de sushi. Vamos supor que tem uma churrascaria. Aí ele bota ali pedacinhos de carne. E o que acontece? Quando você vai caminhando, eu quero provar o churrasco. Aí você vai lá e pega a degustação da carne lá no churrasco. Não, mas eu acho mesmo que eu quero comer sushi. Aí você vai lá e prova. Ali você decide se você vai comer sushi ou se você vai comer carne, certo? E aí você é uma nutricionista, um profissional autônoma. Você pode ser nutricionista, você pode ser fonoaudióloga, você pode ser advogada, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser médica. Imagina que você presta um serviço. Coach, treinadora, palestrante. O que acontece? Tá aqui a pessoa vagando pelas redes sociais. E ela já começa a entender, eu acho que eu estou precisando fazer um curso. Acho que eu estou precisando fazer um treinamento. Eu preciso procurar uma pessoa para me ajudar com a minha dieta. Nossa, eu estou precisando fazer drenagem, preciso emagrecer. Vou aqui olhar aqui as redes sociais. E aí, o que acontece? A amiga dela acabou de marcar ou de postar daquela nutricionista. Olha, eu acabei de sair da minha nutricionista e estou com um plano alimentar que agora vai. E ela, poxa, tô procurando uma nutricionista. Aí ela entra no perfil da nutricionista. Só que no perfil dessa nutricionista não tem nada. Tem só a vida dela pessoal ou é um perfil fechado. Ou seja, ali só tem a vida dela com os filhos dela, a vida dela viajando, enfim, a vida dela normal. Ela, poxa, não tem nada, eu não sei se ela atende, como ela atende. Tá, vou deixar pra lá. Vou perguntar à minha amiga depois. E aí, ela continua aqui, rolar o feed. Aí, tem aquela outra blogueira que ela segue, que acabou de postar uma outra nutricionista. Gente, acabei de sair da nutricionista, fulana de tal, boa demais, me deu um plano que agora vai. Ela, olha, deixa eu entrar aqui nessa nutricionista. Aí ela entra na nutricionista. Quando ela entra no perfil da nutricionista, tá lá. 5 passos para você perder peso em tantos dias. Troque o pão X pelo pão Y. Coma tantos ovos. Tá lá, nutricionista. Bombando ela de conteúdo. Olha, ela sabe o que ela fala. Olha, faz sentido. Aí mais outro post, tá ali ela atendendo. Tá ali a paciente dela. Tá ali. Resumindo, aquele Instagram daquela nutricionista está um Instagram profissional. Está pronto para receber as pessoas que estão vindo. Quem que vocês acham que é mais propenso a fechar uma consulta, a fechar um negócio? Quem está posicionada. Então, quando você está posicionada no Instagram, quando você passa por cima das suas vivências traumáticas, quando tu passa por cima dos teus medos, que tu entende que tem que fazer o que tem que ser feito, porque é assim que o jogo está funcionando, não porque você é obrigada a nada, porque você sabe o que tem que fazer, aí você se posiciona com o seu conteúdo, com a sua história de vida, com tudo que você tem que fazer para receber as pessoas. E aí o jogo começa a funcionar. E aí de 1 vai para 2, vai para 3, vai para 4. E quando você perceber, o teu próprio Instagram, os teus próprios stories, eles estão sendo o que a gente chama de um funil de vendas. É como se fosse a tua loja aberta 24 horas. Resumindo, 24 horas as pessoas estão lá revisitando o teu conteúdo, revisitando o teu perfil, vendo os teus stories e 24 horas as pessoas estão todo o tempo te comprando. Entende isso?
Vocês conseguiram entender todo o caminho que a gente fez aqui? Fala pra mim sim ou não. Se vocês conseguiram entender todo esse caminho. Só que o que acontece, gente? Como a gente já não é mais criança, como a gente não é mais adolescente, e a gente faz as coisas até dar certo, isso leva tempo, persistência e consistência. Não vai ser no primeiro stories que você vai abrir a câmera que você vai falar super desinibida e desenrolada. Não vai ser no segundo stories. Vai ser quando você tiver constância no que você estiver fazendo. Quando você tiver mais resultado, quando você começar a ver as pessoas chegando no teu perfil, perguntando quanto é o teu trabalho, quanto é a tua consulta, quando você conseguir enxergar isso acontecendo, você não vai parar nunca. Você não vai parar mais. Por quê? Porque você já teve resultado nisso. Então, o que eu quero dizer pra vocês que tira aquelas benditas vivências lá do passado, entende que aquilo foi coisa de criança, de menino, muda o que você tem que mudar na sua aparência, seja o seu cabelo, seja, enfim, bota uma maquiagem, um filtro, que você se sinta melhor, toma de conta disso, sabe? Trata isso. Entende que o teu mercado de trabalho hoje pede isso, que se você ficar aqui, você vai ficar para trás, mesmo não sendo obrigada a nada, e começa a fazer o que tem que ser feito. E quando você começa a fazer, Jace, mas eu não quero abrir câmera. Jace, mas eu ainda não estou preparada. Começa como? Começa com foto, começa com escrevendo nos stories, começa filmando, não abre a câmera para ti. Até esse movimento de ter respostas, quando você começar a entender que não é um bicho de 7 cabeças e que ninguém vai te comer, que hater não mata ninguém, você começa a virar a câmera para você. Você começa a virar a câmera e aí o seu funil vai aumentar cada vez mais. E o que acontece, gente? A tua possibilidade de contar a tua história para o mundo, a tua possibilidade de falar para as pessoas, a tua possibilidade de ensinar as pessoas. Então, assim, talvez muitas pessoas possam entrar, 8, 9, 10 pessoas aqui pra mim. É muita gente. É muita gente conversando comigo há 40 minutos. Sério, entende? Sério. Então, o que eu quis dizer pra vocês? Eu quis trazer essa consciência, porque eu sei que tem muito perfil aí que tá ensinando vocês a fazer os lindos stories coloridos. O que eu quero é que você só entenda esse caminho, porque quanto mais você entende, mais você vai fazer. Pra resumir e a gente chegar no final da nossa live. Primeira coisa, entende lá no teu passado, nas tuas vivências de passado, quem te chamou de feia, quem falou que tu era gorda, quem falou do teu cabelo, da tua espinha, quem falou e como você se sentiu naquele momento. Depois que você entende isso, você começa a racionalizar esse processo e ressignificar. Poxa, eu era criança, eu era adolescente, agora eu vou cuidar do que eu acho ruim. É o meu cabelo? Pois eu vou ajeitar o meu cabelo. Agora eu tô gostando do meu cabelo. É a minha espinha que eu tenho que tratar? Vou botar uma base, vou no dermatologista. Não achem que a aparência não é importante. A aparência é muito importante pra vocês mesmas, tá? Porque eu tenho a plena certeza que quando você está se sentindo mais bonita, plena certeza, você abre essa câmera aqui com muito mais facilidade. Muito mais, muito mais. Você gosta do que você se vê, você gosta do que você tá olhando. Então não ache que isso não é importante. Entendeu o que tá te incomodando? Começa a ajeitar aquilo ali. Porque você é mulher adulta, você tem dinheiro para investir em você, você já sabe como é que você gosta das suas coisas. Então, tá te incomodando peso? Emagrece, vai pra academia. Tá te incomodando espinha? Marca dermatologista, cabelo, faz cacho no cabelo, alisa, enfim, do jeito que você gosta, certo? Do jeito que você gosta. Entendeu isso? Vem aqui pra nossa geração que não foi afeita pra internet, a geração da biblioteca, lembra disso? Que ia lá, pro livrinho na biblioteca, fazia cadastro na biblioteca, tinha que devolver o livro 3 dias depois. Então, se a gente não foi feito pra isso, a gente vai ter muito mais resistência, porque é o que vai tirar nossa zona de conforto. Que, tenho certeza que os filhos de vocês dançam o TikTok como ninguém, e você não faz isso. Então, já entende que vai ter mais resistência ainda do teu cérebro e da tua zona de conforto. Entendendo isso, percebe, já sou obrigada a fazer stories? Não é obrigada a porra nenhuma. É obrigada a entender que as ações que você tiver vai te levar para os teus resultados. Então, não vou usar essa ferramenta aqui não. Não vou usar Instagram, não vou usar nada. Ok. Fica aí a mercê do boca a boca, fica aí a mercê das indicações.
Vou usar stories, vou fazer live. Poxa, vou amplificar então meu boca a boca. Eu vou amplificar as pessoas que eu chego com o meu conhecimento, com a minha autoridade. Entendendo isso, constância e persistência para o pessoal dar o feedback e você não parar. A ideia, gente, da mulher adulta é não parar até acontecer. É entender que, principalmente para quem usa isso aqui de forma profissional, é entender que isso aqui é uma parte do teu dia a dia como profissional, certo? Era isso o meu recado. Amei que vocês amaram, tá? Amei. Cheiro. Próxima quarta-feira a gente tá aqui juntas com muito mais conhecimento. Cheiro, cheiro!